Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Victor Luiz Bonjour e eu faço parte da monitoria dessa sessão. Eu venho aqui, primeiramente, dar boas-vindas aos participantes, em especial agradecer a disponibilidade dos professores que aceitaram o convite. Nossa oficina será gravada e aquele que se opunhar à utilização do material pronuncie verbalmente antes do início da apresentação, falando assim que não aceito que o meu material seja disponibilizado. O material, ao fim da transmissão, será disponibilizado no YouTube. Sobre a presença, estaremos preenchendo um formulário para ter o controle de quem está participando ou não. E eu só peço que aqueles participantes que entrarem e não tiveram entraram no Meet com um nome que não é o mesmo da inscrição, que oriente no chat, coloque o nome e o e-mail para a gente poder fazer a certificação. Além disso, para ter a presença, o único requisito é participar da oficina inteira ou quase inteira. Agora eu passo a palavra à professora Marta Costa e peço que a senhora se apresente. Uma boa apresentação a todos e a todas. Bom, mais uma vez quero dar as boas-vindas ao Miguel, à Jodelice, dizer que é um prazer estar com vocês aqui na tarde de hoje. E sou responsável por essa mesa, que tem por título Questões de Política Educacional e as Contribuições do Ensino da Filosofia, Cuidado de Si, Projeto de Vida, nossa 8ª sessão do encontro. Eu atuo na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, no campus de União da Vitória, e vou, então, ficar responsável por essa dinâmica aqui. A gente faz de um jeito democrático, se vocês preferirem, os dois apresentam e, ao final, a gente abre a discussão, ou, se vocês acharem melhor, ao fim de cada apresentação individual, a gente já faz uma rodada de perguntas e comentários, tá? Vocês fiquem à vontade mesmo para sinalizar o que for mais interessante a vocês, tá bem? Então, vocês já sabem as regras básicas, 20 minutos a cada um, e 10 minutos, um tempo restante de discussão, que a gente pode organizar da melhor forma também. Então, eu passo a palavra ao Miguel Iachitsky, pronunciei corretamente? Pode corrigir, Miguel. Da Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, que vai nos apresentar uma fala intitulada Construindo Práticas de Ensino de Filosofia, as Mídias Digitais e a Formação Integral do Jovem do Ensino Médio. Miguel, a palavra é sua. Ok, obrigado. Então, eu sou o professor Miguel Iachitsky, né? Eu trabalho aí numa escola de ensino médio, no município de Canoinhas, Planalto Norte de Canoinhas. E sou aluno, né, da turma 2019-2020 da Unespar, e finalizei, né, o processo aí de dissertação, né, e o mestrado. Todo um processo de pesquisa, né, foi de acordo com um contexto concreto, né, de uma realidade sobre a qual eu presenciava cotidianamente, ok? Mas, primeiramente, eu também me sinto muito lisonjeado, né, por estar tendo essa oportunidade de compartilhar, né, minha pesquisa com vocês e também, né, ampliar os conhecimentos aí na área. Eu vou compartilhar aí os slides, né, para a apresentação. Está visível? Sim, Miguel. Sim. Então, o meu trabalho é construindo práticas de ensino de filosofia, as mídias sociais e a formação integral do jovem no ensino médio. Desenvolvi essa pesquisa sob a orientação do professor Dr. Samon Noyema, né? Analisando, né, um contexto da escola, alguns anos de experiência trabalhando com ensino médio, ensino de filosofia, eu pensei em um trabalho de pesquisa que trabalhe, né, o processo de conscientizar os jovens sobre o uso das mídias digitais, né? Primeiramente, observa-se que as mídias elas têm forte impacto na formação cultural
elas vêm provocando mudanças na estrutura da sociedade ao ponto de hoje existir a necessidade de repensar os conceitos de trabalho, lazer, socialização e entre outros, né? As mídias ainda são mais impactantes na formação dos jovens, né, que nasceram aí no início do século XXI. Elas condicionam múltiplas questões que merecem o devido distanciamento para reflexão filosófica, assim como seus impactos na cultura, na política, na concepção de verdade, na saúde psicológica e na própria formação dos jovens estudantes. Analisando esse contexto, né, nós, professores, geralmente nascemos em uma época anterior, né, no século passado. Eu, por exemplo, nasci no século passado, né, e eu presenciei, né, de fato, um mundo sem essa presença tão forte das mídias digitais, certo? E hoje, nossos alunos, eles já nascem nesse mundo, o que gera, de fato, algumas problemáticas um pouco distintas, né, de eu como professor, né, presenciei no caso. Esses impactos, né, da mídia, eles têm duplo sentido, né? Elas podem informar o indivíduo contemporâneo e torná-lo mais esclarecido. Porém, por outra perspectiva, elas podem manipular e alienar. Logo, a reflexão crítica com os jovens sobre essa condição pode levá-los a desenvolver a habilidade de analisar as vantagens do uso dessas tecnologias na sociedade atual, como também, né, seus riscos potenciais. A partir dessa reflexão, esse trabalho de pesquisa busca a construção e aplicação de uma didática de ensino de filosofia com o objetivo central de desenvolver a competência para o uso consciente das tecnologias digitais de comunicação e informação, as quais são efetivas na vivência dos estudantes, assim amenizando os diversos agravos delas na formação dos jovens e levando-os a beneficiarem-se destas invenções. O meu trabalho, né, de pesquisa, ele acabou se estruturando em duas partes principais. A primeira parte consiste na fundamentação teórica. Aqui apresentamos as reflexões filosóficas de dois autores contemporâneos, Gilles Lipovetsky e Byung-Chul Han. Esses autores trazem, em suas obras, reflexões sobre as mídias na formação cultural contemporânea. A segunda parte desse trabalho, né, refere-se à prática e análise crítica do ensino de filosofia. Nessa etapa, explanaremos um plano de aula estruturado de acordo com os princípios e as metodologias integradoras propostas para a formação integral. Plano, né, que é aplicado e analisado criticamente. O primeiro autor, né, utilizado aí na primeira parte desse trabalho, que seria a parte teórica de reflexão sobre as mídias digitais, nós temos aí o Gilles Lipovetsky, né? Lipovetsky é autor, né, da hipermodernidade, né? E para ele, a atualidade é possível compreendê-la a partir de muitos paradoxos e contradições, pois para ele o vivido é cheio de impressões, de incertezas, de contingências e de contradições. Para caracterizar a hipermodernidade, segundo o autor, é simples e eficaz, é mais e o menos ao mesmo tempo. Nunca se buscou tanto a magreza e nunca se teve tantos obesos. Nunca houve tanta liberdade para a expressão dos desejos e nunca houve tanta depressão. Nunca se buscou tanto o prazer e nunca se sofre tanto por não conseguir uma vida lúdica. Então, como vocês podem ver, a análise que o autor faz, né, da primeira década aí do século XXI é bem ambígua, né? Existe sempre os dois lados, as várias interpretações aí. E sobre as mídias não é diferente, né? Existe o lado positivo das mídias, né, e existe o lado negativo. É interessante também, né, antes de analisarmos sobre as mídias, o autor trabalha, né, o conceito de autonomia a partir da moda. Ele reconhece, né, um fator obscuro da moda, que é a padronização, e entre outros, mas ele também, né, garimpa aí na moda e ele traz um conceito de autonomia privada, né? Então ele diz que a moda aí, nos últimos tempos, ao possibilitar uma certa diversidade, a escolha, e entre outros, ele possibilita as pessoas serem mais senhores de suas vidas, né? E possibilita múltiplas escolhas, e aí ele fundamenta todo um conceito, né, de autonomia privada. Não muito diferente, né, referente às mídias no pensamento desse autor. Sendo assim, né, o autor tem uma interpretação ambígua e relativista sobre as influências da mídia na cultura.
Mesmo reconhecendo o peso negativo, ele busca garimpar os benefícios dela para a sociedade e para a formação cultural. Para ele, as mídias podem contribuir, primeiro, para a individualização. As mídias, com as múltiplas informações, contribuem para o processo de individualização e não somente massificação. Com suas múltiplas informações, possibilita uma espécie de autonomia privada e exige maior uso da razão individual. O segundo fator é o esclarecimento cultural. Trata-se de uma espécie de iluminismo, porém repleto de preconceitos, fanatismos e seitas. Para Lipovetsky, através dos noticiários e dos debates, a mídia mecanicamente abre os horizontes de cada um, dando a conhecer diferentes pontos de vista e oferecendo diversos esclarecimentos. E a mídia também, ele possibilita para uma espécie de politização do indivíduo contemporâneo. Com suas múltiplas informações e contradições, em meio a essa diversidade de ideias e modelos culturais, o indivíduo pode ter uma postura mais autêntica sobre as decisões políticas. Porém, o autor não ignora o duplo efeito das mídias. De um lado, a alienação, despolitização, disseminação do ódio e do preconceito. E, por outro lado, mais cuidado com a saúde, valorização das vontades individuais e movimentos de cunho humanitários. O segundo autor que eu utilizei para trabalhar as mídias digitais aí seria o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um autor de muitos escritos que oferece reflexões críticas sobre a sociedade contemporânea. Na obra Sociedade do Cansaço, ele se destaca entre as principais. Nela, o autor apresenta o conceito do desempenho e delineia o sujeito autoexplorador. Han é crítico da sociedade disciplinar delineada por Foucault, pois, em vez do biopoder, em vez da disciplina eficaz para desenvolver indivíduos para a sociedade da produção capitalista, o autor fala do psicopoder e da psicopolítica, que atualmente é muito mais eficiente para os interesses da economia neoliberal. Nesse contexto, segundo as mídias, na interpretação do autor, ele escreve uma obra chamada No Enxame, e ele desenvolve uma abordagem sobre essas ferramentas. Para ele, essas plataformas são eficientes instrumentos de coleta de dados e, por meio dessas informações, condiciona o usuário da web para a autoexploração. Condição que cria muitas problemáticas sociais e para o indivíduo contemporâneo, assim como a sociedade é marcada pelo excesso de informações, de comunicações e a falta de alteridade pode acarretar várias patologias neuronais, que vêm se tornando cada vez mais comum entre os jovens, assim como a depressão, o transtorno de déficit de atenção, a síndrome de hiperatividade, o transtorno de personalidade, a síndrome de burnout, entre outros. A mídia também impacta na formação cultural, pois as imagens pornográficas desculturalizadas não apresentam nada que possa ser lido, enquanto imagens de propaganda, sua atuação é direta, tátil e efetiva, são pós-hermenêutica. A politização também, No contexto das mídias digitais, os políticos são substituídos por especialistas que administram e otimizam o sistema. Tanto representantes políticos como partidos seriam, então, superficiais. É importante salientar que sua filosofia é mais fácil compreender a partir de um conjunto de conceitos, assim como desempenho, transparência, psicopoder, big data e entre outros. A partir dessa perspectiva, podemos dizer que Han ele é mais pessimista sobre as influências das mídias digitais no comportamento das pessoas na contemporaneidade. A partir desse contexto teórico sobre as mídias, foi pensar no segundo momento desenvolver um plano de aula aí para as mídias digitais. Então, aí nós temos os princípios e as metodologias da educação integral. A escola Almirante Barroso, em 2017,
ela aderiu à proposta de formação integral dos estudantes. De acordo com o Instituto Ayrton Senna, esta proposta fundamenta-se nos seguintes princípios e metodologias de ensino. O primeiro princípio, né, dessa metodologia de ensino é a prática pedagógica com intencionalidade do desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, assim como pensamento crítico, abertura para o novo, responsabilidade, comunicação e entre outros. Então, o foco dessa educação integral é formar nos estudantes as competências cognitivas e socioemocionais. Para a formação dessas competências, nós temos um segundo princípio, que é a didática de ensino centrada no protagonismo juvenil. A prática de ensino deve estar relacionada às vivências cotidianas dos jovens. Um terceiro princípio é a proposta do currículo integrado e flexível, né? A partir dessa proposta, entendendo as circunstâncias de cada momento e unificando os diversos conteúdos para dar sentido ao aprendizado. E um quarto tópico, né, seria as metodologias integradoras. Trata-se de um conjunto de metodologias que contribui para a efetivação dos princípios da educação integral. Educação por projetos, presença pedagógica, multiletramento, aprendizagem colaborativa e problematização. Esse conjunto de metodologias, elas visam integrar o currículo, colocar o jovem como protagonista de sua própria formação e desenvolver as competências cognitivas e socioemocionais nos jovens. A partir desse contexto, né, da escola, né, esse fundamento pedagógico da escola, eu desenvolvi uma prática de ensino de filosofia para as mídias sociais, né? A partir dos princípios, né, e das metodologias de educação integral, esse trabalho propõe uma prática de ensino de filosofia estruturado em 3 etapas, com o objetivo de dar sentido aos conteúdos estudados na disciplina de filosofia. Primeiro, mobilização. Por meio do diálogo democrático, problematizar a vivência concreta dos estudantes, os quais estão inseridos no contexto do início do século XXI, a cultura juvenil e as influências das mídias sociais. O segundo momento dessa prática de ensino, o desenvolvimento, né, onde nós pensamos, né, a partir das reflexões sobre a condição humana da primeira etapa, né, a vivência concreta dos estudantes e o contexto das influências das mídias, passa-se a bibliografia, a leitura de textos pré-selecionados para reflexão filosófica. Aqui consiste no aprofundamento teórico e o rigor com que os problemas devem ser analisados e discutidos sobre a luz das ideias filosóficas. E um terceiro momento é a apropriação dos resultados, né? Consiste em produzir um trabalho prático, né, a partir dos problemas levantados na mobilização e o conhecimento teórico aprofundado no desenvolvimento. Trata-se de demonstrar aos estudantes que a filosofia não está longe das vivências concretas, mas está interligada com as múltiplas questões que nos afetam diariamente. Miguel, só para te avisar, faltam uns 3 minutos para completar os 20 minutos de apresentação, tá bem? Ok, obrigado, tá bom? Então, nessa prática de ensino, nós temos aí a mobilização, né, que trabalha com a metodologia, né, problematização. Então, eu fiz uma pesquisa, né, tentando entender o perfil dos alunos, o contexto concreto, né, contexto material, e a partir desse contexto concreto dos alunos, iniciar a dinâmica de ensino. Então, a partir dessa pesquisa, eu consegui alguns dados básicos, né, essenciais aí para serem problematizados. Primeiro, acesso à internet. 100% dos alunos têm acesso à internet. Na escola, em casa, né, e grande parte também tem o acesso à internet no próprio smartphone. Sobre o uso das redes sociais, né, 100% deles têm, né, rede social, e as redes mais utilizadas seriam o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e o Facebook. De acordo, né, com essa pesquisa, ao perguntar, né, se as redes sociais influenciam nossa percepção e nosso comportamento, 90%, mais de 90% responderam que sim, influencia nosso comportamento, né? E
nós temos aí um número um pouco menos de 10%, né? Ali o sistema arredondou o gráfico, que dizem que não, né? As redes sociais, elas não influenciam o nosso comportamento. Sobre as influências das redes sociais, se elas são positivas ou negativas, né? A maior parte dos alunos disseram que essas influências das redes sociais, principalmente as digitais, né? Elas são positivas. Uma pequena parte dos alunos responderam negativas, né? Outros responderam isso é relativo e poucos alunos responderam mais negativas do que positivas. A partir desses dados, né, sobre a realidade concreta dos alunos, né, foi feita toda uma problematização, uma discussão, né, sobre esses dados. E nós percebemos, né, que boa parte desses alunos vive em um contexto aí, mais de positividade, de acesso à internet. Não se trata de inclusão digital, mas sim, né, de educação para o uso das mídias digitais. E no segundo momento nós passamos aí para a leitura de textos, né? Então foi selecionado um conjunto de textos, tanto de Lipovetsky, né, quanto de Han, certo? E nessa leitura de texto foi utilizada uma dinâmica conhecida como Wordcoff, certo? Nessa dinâmica foi dividida em grupos, né? E cada times, né, cada grupos leram um texto, se aprofundaram sobre aquele texto filosófico, né, um capítulo de um livro, alguma coisa assim. E, após essa leitura cuidadosa, eles produziram mapas conceituais, né? Então, nós temos aí o mapa conceitual do texto, né? Biopolítica do Han, onde os alunos desenvolveram, certo? Psicopolítica, entendendo esses conceitos, né? Protocolamento total da vida, e entre outras, né? Após, né, a produção desses mapas, nós tivemos um segundo momento que é de socialização com outros times, né? Com outras equipes, onde alguns alunos, né, ficaram responsáveis por passar essas informações para outras equipes que não leram os textos, né? Vocês podem ver, nós tivemos 5 textos, né? E aí nós tivemos todo esse processo de socialização, de comunicação, com o objetivo, né, de formar as competências nos alunos, né? A competência de comunicação, de pensamento crítico, da questão ali do desenvolvimento, né, do aluno desenvolver, né, essas habilidades necessárias aí. Após, né, essa socialização, né, essa conversa com os alunos, com a leitura desses textos filosóficos que eles fizeram, né, tivemos um terceiro momento da atividade pedagógica, onde eles passaram a produzir, né, notícias com as características das redes sociais. E aí foi pedido para eles fazerem, né, uma notícia verdadeira, reproduzir uma verdadeira, né, e produzir uma notícia falsa, certo? E apresentar ao restante das equipes, dos alunos essas notícias, e para o restante dos alunos identificarem qual que é a notícia verdadeira e qual que é a notícia falsa, certo? Nesse processo de apresentação, né, das notícias, né, das informações verdadeiras ou falsas, foi difícil, né, arrumar critérios, né, para identificar quando uma notícia é falsa, né, quando é uma fake news, e quando uma notícia é verdadeira. Ao ponto até mesmo que nós, né, professores, né, em sala de aula, tivemos dificuldades, né, para dizer, né, que essas são as notícias verdadeiras ou notícias falsas. A partir de todo esse processo, né, de desenvolvimento, né, ao final foi feito um processo de apropriação de resultados, né, e avaliação democrática. Nessa avaliação democrática, nós temos aqui algumas falas dos alunos, né, sobre essa dinâmica de ensino para as mídias digitais. Então, eles falam o seguinte: geralmente, as fake news trazem polêmicas atuais que, muitas vezes, afetam o psicológico das pessoas, lidando assim com o seu inconsciente. Isso porque eles tentam te convencer através do emocional. Um segundo aluno escreve o seguinte: somos bombardeados de informações o tempo todo. Existe um processo de manipulação das mídias, onde somos levados a acreditar no que ela nos transmite. Identificamos esses mecanismos através de estudo e de reflexões.
formando, assim, uma opinião própria. Um terceiro aluno escreve o seguinte, né? Quando se vigia, controla e influencia o leitor telespectador a acreditar em algo que não necessariamente seria o acontecimento, mas sim o que se quer mostrar dele. Consumo, ideias, ideologias e preconceitos. Uma bolha de informação e interesses é criada sobre nosso meio social para nos direcionar e consumir ou apoiar algo que interessa ou atende aos interesses de outrem. Como é algo de fácil acesso, é muito fácil ocorrer a manipulação do pensamento, das ideias das pessoas, onde suas opiniões podem ser construídas através de falsos argumentos na internet, geralmente de cunho político, econômico, social e até mesmo religioso. Então, a partir, né, dessa pesquisa, né, tanto a parte teórica quanto a parte de aplicação do plano de ensino, eu pego algumas considerações aqui. Primeiro, né, a reflexão filosófica dos autores evidenciam que o mundo das redes digitais é um espaço complexo e que merece o devido distanciamento para a reflexão de cunho filosófico. A necessidade de uma educação crítica para o uso consciente das redes digitais. Não se trata somente de inclusão digital, mas as mídias condicionam múltiplos danos à cultura nas várias esferas. Porém, ela tem seus benefícios também. A educação e o ensino de filosofia deve voltar-se para a vivência concreta dos jovens, para fazer sentido aos estudos. Trata-se de relacionar e articular o currículo com as experiências cotidianas dos adolescentes. O método de ensino de filosofia deve conciliar engajamento e rigor conceitual. Uma educação para as mídias digitais pode evitar ou reduzir os efeitos negativos das mídias digitais na cultura e na formação geral, e contribuir para a criticidade nas ações e na postura dos usuários das redes digitais. E as referências mais utilizadas, né, é claro, são as obras de Byung-Chul Han, né, No Enxame, Psicopolítica, Transparência, Sociedade da Transparência e Sociedade do Cansaço. Em relação à metodologia, foi utilizado aí, né, as normativas do Instituto Ayrton Senna, né, que é a política da escola, né, a política pedagógica da escola. Então, me aprofundei um pouco mais sobre isso. E o autor também, Lipovetsky, né, foi utilizadas as obras aí, Metamorfoses da Cultura Liberal, Os Tempos Hipermodernos, A Sociedade do Desempenho e Império do Efêmero. Né? Essas são algumas obras mais utilizadas. Muito obrigada, Miguel. Parabéns pela pesquisa realizada, pela apresentação aqui dos principais resultados que essa pesquisa trouxe, né? Gostaria de, antes de mais nada, de perguntar a vocês, consultar vocês, se preferem fazer uma rodada de perguntas agora, ou a Jodelice apresenta e fazemos, ao final, as perguntas. Então, gostaria de colocar isso em discussão e ouvi-los. Eu prefiro as perguntas agora. Certo, perfeito. E você, Jodelice, tudo bem por você? Tudo bem, se tu prefere, ficar aguardando, estamos no tempo. Estamos no tempo e você vai ter o mesmo tempo que o Miguel também teve para sua apresentação, tá bem? Passou um pouquinho, então você vai ter um tempo igual. Sendo assim, pessoal, eu abro imediatamente a discussão. Então, quem quiser fazer perguntas, comentários, dúvidas, expressar dúvidas sobre o que Miguel apresentou, fique à vontade.
Enquanto o pessoal pensa, então, um pouco para contribuir aqui com a apresentação do nosso colega, eu vou fazer apenas alguns comentários, Miguel, e tentar formular uma questão ao final, né, que a sua apresentação me suscitou. Eu acho que você seguiu um caminho bastante interessante, uma pesquisa que conseguiu conciliar essa dimensão teórica e a perspectiva prática, quer dizer, não houve um desenvolvimento de um aspecto em detrimento de outro. Acho que você harmonizou muito bem. O fato de estar inserido numa escola e poder tornar isso muito prático, né? Ter uma realidade concreta de atuação deve ter favorecido muito, deu para perceber pelas fotos que você trouxe, pelos registros que os alunos fizeram, né? Então, eu queria simplesmente pontuar, né, positivamente esse aspecto que eu vejo que corresponde ao que o Prof. Filo espera enquanto metodologia de trabalho, né, e resultados também em termos de aplicação didática, né? Então, me pareceu muito importante. E você vai por um caminho que é o de preservar a ambiguidade desse processo. Então, você traz autores para conversar, né, que sinalizam, apontam dimensões tanto positivas e negativas desse processo. E eu achei interessante que você não abriu mão, né, em se tratando de mídias digitais, do trabalho com texto filosófico. Isso me chamou a atenção, né, no cuidado que você teve na execução da sua pesquisa e do plano de aula que você elaborou. Porque eu até trago esse dado, né, muitos países já estão até criando algumas legislações para diminuir a quantidade da tela, né, a exposição à tela das crianças, dos adolescentes, por considerar o quanto isso é pernicioso, né, perigoso para a formação intelectual, para a formação ética, enfim, para o desenvolvimento integral do ser humano. Então, você vai por um caminho que você tenta equilibrar isso, e a sua própria proposta traz essa preocupação com o equilíbrio, né? A minha única curiosidade, assim, eu fiquei pensando, você não teve a ideia, assim, não passou pela sua cabeça de investigar, à luz dessas teorias que você trouxe, do filósofo coreano Byung-Chul Han, mais fazer estudos de caso, mais do que propor a elaboração de notícias falsas ou verdadeiras? Não te passou pela cabeça a possibilidade de apresentar, por exemplo, casos de impacto sobre os comportamentos, e aí se impedir uma análise dos grupos em cima de estudos de caso, assim, da realidade contemporânea, seja brasileira, seja do exterior? Eu acho que poderia ter sido um caminho mais fecundo, teoricamente falando e didaticamente falando. Essa aplicação é a minha visão, tá? Eu queria saber como que você pensou a escolha desse momento da aplicação. Ficou clara a minha pergunta? Oi? Sim, é uma preocupação, né, que eu tive já de início, sabe? Essa questão. Por quê? Você pega aí o Han, por exemplo, né, um autor aí que ficou famoso aí na segunda década, né, do século XXI, né, diferente do Lipovetsky, né, que os livros que ele escreve ali, se você vê a primeira década, então até mesmo tem esse diferencial, né, entende? Primeira década nós não tínhamos, né, todo esse fenômeno, né, das redes sociais, né, das mídias digitais, certo? Em relação, né, estudo de caso, né, talvez o que cabe ali a minha pesquisa foi essa questão aí de buscar esse perfil dos alunos. Por quê? Eu vi assim que era um grupo, né, de alunos que não tinham dificuldades na pesquisa sobre renda, né? Todos eles tinham uma renda per capita superior a um salário mínimo, entende? Todos tinham acesso à internet e tínhamos casos, né, de depressão, às vezes depressão profunda, entende? De ansiedade. E aí isso começou a me chamar a atenção, mas espera, esse público, né, ele não é um público que passa por dificuldades, né, para apresentar esse tipo de problemas. E também, né, nesse mesmo público começou a aparecer, assim, questões de bullying, certo? De preconceito, entende? E aí isso me chamou atenção, né, olhando para esses alunos. E até a ideia inicial era trabalhar só com o RAM, entende? Então, não fiz um estudo aprofundado de casos específicos, certo?
mas eu parti desse contexto concreto, né, que eu estava olhando ali. E daí também, né, o próprio filósofo Han, aí nós podemos ver o que aconteceu ali em 2018, né, 2019, aí todos os eventos, tanto no campo da política, esse condicionamento das mídias digitais, né, na construção de uma certa cultura, que a gente não sabe muito bem onde vai chegar isso, mas nós já estamos presenciando, né, fenômenos negativos, né, desse processo, entende? E isso me chamou a atenção. Então, ó, existe nos documentos, né, nas leis, né, que regem a educação, a preocupação com inclusão digital, que é uma realidade. Muitos alunos eles não têm acesso ainda à internet, ao mundo digital, mas para aqueles que têm acesso ao mundo digital, nós precisamos educar, né, para usar, né, esses meios, né? Ele facilita muito a nossa vida, é uma ferramenta, né, formidável, podemos dizer assim, mas devemos ter um certo cuidado, que ela tem, né, assim, um forte impacto nessa formação cultural e pode nos levar aí a questões muito negativas, né, de fato, sim. Mas, assim, referente, né, todo o meu processo de escrita da dissertação, eu procurei informações, né, sobre o número, né, de depressão, de suicídio, né, essa questão da positividade, né, e as doenças psicossomáticas, e entre outras, né. Mas casos específicos eu acabei, então, trabalhando, né, e talvez até mesmo uma certa dificuldade, né, que a gente trabalha em sala de aula, e aí precisa um pouquinho mais de tempo, entende? E entre outras. Obrigado. Eu que agradeço. E aproveitando ainda esse gancho, a gente tem uma visão de que essa geração, por ter nascido inserida nas mídias digitais, elas são, né, digamos assim, conhecedoras desse universo. A gente se engana, né, porque às vezes há um uso, há uma interação muito limitada, né, e tanto mais necessário agora se faz essa educação para o uso consciente, como você bem pontuou. Você percebeu no final, Miguel, uma transformação na autoconsciência deles? Eles expressaram isso após a realização desse projeto? Ótimo, né? Houve uma mudança geral. Se você vê ali no início, 90% dos alunos diziam que não, as mídias influenciam positivamente na nossa cultura, certo? Claro, formação, né, e entre outros, como uma espécie de iluminismo. E sabemos, né, que o próprio iluminismo tem seus problemas, né? Mas lá ao final da aula eles perceberam também, opa, a mídia, né, esse celular que eu uso todo dia, ele é um instrumento de manipulação, de controle, né? De manipulação, né, de meus desejos, minha vontade e entre outros, né? Então foi uma mudança assim bem consistente, certo? Só que em nenhum momento ignorando essa parte positiva, né? Porque se fosse só algo negativo, não teria por que a gente utilizar o smartphone, por exemplo, é claro, né? E uma coisa que eu aprofundei um pouquinho mais, né? A própria dinâmica ali das metodologias integradoras, formar um indivíduo, né, com as competências, e o próprio Han, ele critica, né, esse modelo de educação. Então, veja essa ambiguidade que se apresenta na minha própria pesquisa, e eu reconheço essa ambiguidade. Por quê? Trabalhando o Han, né, que critica, né, todo esse fenômeno condicionado pelo neoliberalismo, só que a educação se preocupa o quê? Formar um indivíduo competente para inserir no mercado de trabalho. Porém, nem todos, né? Antes dessa reflexão, né, crítica que a filosofia faz, né, a gente se preocupa em formar o quê? Um indivíduo autônomo para a autoexploração, né? Um indivíduo com um pensamento crítico, um indivíduo responsável, entende? Todas ali as competências que tanto buscamos, no fundo, é para quê, né? Para formar um indivíduo para o mercado neoliberal, certo? E é uma triste realidade, certo? E aí eu fiquei pensando, a própria filosofia, né, ao buscar formar o aluno, né, para o mundo concreto, só que quando a gente vê esse mundo, é um mundo construído a partir de uma grande influência do mercado, né? Entende? E logo a gente está se preocupando talvez na formação somente para o mercado, e podemos reduzir, né, a formação do indivíduo somente a isso?
E é uma reflexão que fluiu, né, que apareceu aí nesse processo de pesquisa e que me ajudou, né, a ver de outro ponto de vista também a própria metodologia empregada pela escola. Ótimo, obrigada, Miguel. Obrigada pelos esclarecimentos. E, bom, gente, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário ao colega, contribuindo com a apresentação dele? Bom, sendo assim, então eu passo a palavra à Jodelice, do Socorro Alves Albino da Silva, da Universidade Federal de Campina Grande, que vai nos apresentar uma comunicação intitulada Filosofia Africana no Ensino Médio, Ações Afirmativas e Memórias Afetivas. Então, eu vou iniciar seu tempo e aviso faltando um pouquinho antes de completar os 20 minutos. Uma boa noite, aqui já estamos na noite. Meu nome é Jodelice, eu vou apresentar aqui, eu preparei alguns slides para apresentar e vou começar aqui a expor para vocês. Eu penso que está aparecendo para vocês. Alguém pode me sinalizar? Sim, aparece. Muito obrigada. Eu sou Jodelice do Socorro Alves Albino da Silva. O meu orientador é professor Dr. Valmir Pereira, que está aqui presente conosco na sala. E eu faço parte do núcleo da Universidade Federal de Campina Grande. Minha pesquisa chama-se A Filosofia Africana no Ensino Médio, Ações Afirmativas e Memórias Afetivas. Eu sou da turma de 2020 e a gente ainda está, no meu caso, né, meu projeto, ele ainda vai ser colocado na comissão de ética e eu estou iniciando nosso projeto, estou iniciando a minha pesquisa. Como a gente está nessa crise do Covid, então a gente está tendo algumas dificuldades de trabalhar com relação diretamente com como a gente pretendia, né, como a gente iniciou o projeto com relação à metodologia em sala de aula, né? A questão da filosofia africana no ensino médio, ela também parte de questionamentos da nossa forma de estudos, né? De como a gente vem construindo esse conhecimento, né? do que a gente pode trazer, de como a gente pode mediar esse conhecimento junto aos estudantes, a partir da construção do próprio estudante. As ações afirmativas vêm da Lei 10.639, e a 11.645, que torna a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. E esse projeto é um processo de construção da identidade étnica dos povos africanos a partir dos seus conhecimentos e da nossa ancestralidade. Eu estou aqui em João Pessoa, a capital, né? Ela é uma capital litorânea, ela nasce às margens do rio Paraíba, que em Tupi-Guarani significa um rio de difícil navegação, e aqui a gente tem também um litoral. Hoje é um dia em que é importante para a cultura afro, porque é o dia de Nossa Senhora da Conceição, e é um dia aqui na nossa capital que também se homenageia, né, pela questão do sincretismo religioso, as Iabás, né, as Iabás no candomblé, que são as mães. No candomblé, são as mães que são
Oxum, Ananã, Iemanjá, Obá e Ansan, elas são homenageadas nos dias de hoje. E na Umbanda é também homenageado a questão da Iemanjá. É importante eu falar isso porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história também, e é uma questão de respeito a essa ancestralidade, porque a filosofia africana ela não vai separar a questão do espírito, a questão da mente e a questão da razão. Ela vai estar sempre encaminhando nesse sentido, que eu chamo de triângulo, né? Triângulo da geometria triangular. Então, a nossa pesquisa ela vem nesse encontro e vem nesse questionamento, né? Sobre a nossa cultura, a cultura indígena, a cultura afro e a cultura europeia. E de que modo essas culturas se entrelaçam e de que modo elas convivem também, porque o estudante, né, ele traz para a sala de aula a sua formação, ele traz para a sala de aula a sua vivência e as suas experiências. Então, de que modo a gente pode dialogar e fortalecer cada vez mais essa forma de pensar? Então, é através das vivências epistemológicas, um olhar sobre a visão unilateral que existe dentro da escola hoje, que é uma visão eurocêntrica e hegemônica da filosofia no ensino médio. E em contraponto com a população brasileira de culturas diversificadas. Então, essas vivências epistemológicas que a gente possa viver em sala de aula, uma forma de conectar a visão da filosofia como um lugar aberto para o diálogo entre as culturas. E meu questionamento, né, vem também dessa lei 10.639 e dessa obrigatoriedade da temática afro-brasileira. E eu pensei como a filosofia pode contribuir para essa reflexão. Onde está nos livros, né, que a gente utiliza, né, que a gente tem como um fio condutor, como um apoio didático, esse lado de como a gente pode trazer essa reflexão em sala de aula. Então, a partir desses livros didáticos, é que a gente vai fazer uma leitura de que o que a gente tem em nossos livros, né, ele segue uma visão única, uma visão unilateral. Então, a gente começa a ter o perigo da história única, né, como disse Chimamanda. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, né? Então, assim, se a gente tem uma diversidade tão grande de culturas, e o nosso livro, ele segue apenas essa visão, como a gente vai chegar, né? Então, é a partir dessas vivências epistemológicas. No projeto que eu vou começar ainda, né? A gente, assim, o meu trabalho ainda não está, a gente está nos primeiros passos, então não tenho como mostrar as vivências, né? E todo esse processo, eu vou apenas expor, né, alguns passos desse projeto. Então, o projeto ele tem como escopo a imersão na história do continente africano e a sua filosofia como um foco principal. E, a partir daí, sem negar os paradigmas do pensamento dos filósofos ocidentais clássicos na construção do conhecimento e seu legado desde a antiguidade. Então, é uma forma da gente refletir de forma crítica sobre a diáspora africana, as suas contribuições no contato com os povos originários, as resistências ao colonialismo, nas lutas por liberdade e igualdade do ser humano. As vivências afro-filosóficas consistem em poder acessar as memórias dos nossos ancestrais, presentes em nossos corpos, que fazem parte do ciclo, mesmo com a incessante prática intencional de apagar, mas elas continuam marcantes em nossos DNA. Então, assim, penso em trabalhar a partir do primeiro capítulo, justamente essa base da lei 10.639, e a partir dela, né, que ela já está completando a maioridade, e a partir dela a gente começar a
delinear ou ver, né, do que forma a gente conseguiu trazer esse conhecimento afro para a sala de aula e de como a gente pode fortalecer. Porque quando eu me vejo em sala de aula, quando a sala de aula também é meu espelho, eu também começo a me fortalecer enquanto pessoa. Então, é através dessas vivências epistemológicas, né, que a gente vai buscar trazer esse reflexo desse espelho junto com o estudante, e a partir daí ele conseguir se ver nas aulas de filosofia. E o nosso fio condutor, né, a raiz que a gente vai trazer é a filosofia como um lugar aberto para o diálogo entre as culturas. A lei e a pergunta em filosofia. É possível discutir o conhecimento africano na filosofia? É possível discutir filosofia africana? De que modo a gente pode trazer isso em sala de aula? De que modo se pode trazer uma história significativa? Eu penso também de que a gente, enquanto espelho, de trazer isso a partir da minha convivência. Né? Então, a gente sempre tem a história da nossa avó, a gente sempre tem um pouco da nossa história contada, e é a partir daí dar um significado, ressignificar a nossa história, para que a gente possa sentir-se refletido como espelho. Então, é um convite ao pensar. Nós, nessa travessia da diáspora, né? Então, esse projeto, ele parte desse convite ao pensar. O objetivo geral é despertar um olhar crítico e inovador sobre o conhecimento e a história da cultura africana em direção ao reconhecimento das suas tradições esquecidas entre os vários grupos linguísticos e étnicos. E muitas dessas tradições, elas foram intencionalmente apagadas, porque a gente vem desse processo de colonização, né? Então, hoje a gente tem uma visão de decoloniar, né? De, como o Nego Bispo fala, né? Anticolonial. Então, tentar ver essa história também a partir dessa travessia, a partir de nós, com nossos significados, nossas dores e nossas alegrias. O objetivo específico é o lugar de memórias a serem acessadas a partir do processo do conhecimento, desmistificando o discurso da democracia racial, na busca da edificação na prática de uma sociedade igualitária. Reconhecer a importância da coletividade na formação individual como potência transformadora da realidade histórica do indivíduo humanitário, ideológico, social e político. Principalmente essa questão da humanidade. Uma das questões que a gente vê com relação à nossa prática, com relação à filosofia africana, vem da mudança de paradigma. Então, a gente vai ter uma cosmologia, uma cosmovisão diferenciada. E essa cosmovisão, ela vai passar por uma cosmopercepção e por uma multiplicidade, uma pluriversidade. E, nesse caso, eu trago para dialogar aqui hoje conosco a Makota Valdina, que é uma educadora, e ela traz para a gente, né, que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de seres humanos negros que foram escravizados. Então, uma forma de trazer para nós um outro olhar, um olhar humano, um olhar humanizante, de pessoa, e não como antes vinha retratando-se em livros oficiais, na história oficial, a questão de desumana do ser, da pessoa africana. E nesses tempos de hoje, né, eu trago esse aqui, que é tempo de aprender a viver em harmonia, o tempo de aquilombamento,
Então, hoje a gente trabalha com a ideia dos quilombos, de ressignificação dos quilombos e de nosso conhecimento ancestral. E que esse conhecimento, ele tem uma das características que é a oralidade, mas essa oralidade que tem uma percepção diferente, que é a ligação com a natureza. E essa ligação com a natureza, ela resistiu e ela também tem uma vertente entrelaçada com a cultura indígena. Então, é um tempo, hoje, né, essa visão de aquilombamento, essa é uma visão de resistência e de luta e de cuidado do outro. O que significa ressignificar a ideia de quilombo não como um lugar de fuga dos antigos escravos, e sim como um lugar coletivo de crescimento e de uma sociedade coletiva. O tempo de aquilombar é o tempo de cuidar de nós, de cuidar do outro e cuidar da nossa comunidade e da nossa natureza. Então, a Makota, ela traz essas palavras aqui. Nós somos como o sol. Todo ser humano, ele nasce a cada dia, se expande como o sol, cai no horizonte para tornar a renascer. E dentro da filosofia africana, a gente vai ter essa mudança paradigmática, que eu chamo aqui de geometria triangular. Essa ideia de piramidal, mas que ela vai se invertendo também, né? A mente, o corpo e o espírito, ou o espírito, o corpo e a mente, assim como a nossa metodologia em sala de aula, através do diálogo comunidade, professor e o estudante, e o corpo discente. Essa geometria triangular, que o professor, nesse sentido, ele é o mediador entre a comunidade e a escola. E que a escola ela possa ser esse reflexo do ser pensante, que é o aluno que traz as suas vivências e traz o seu conhecimento. É através desse diálogo, trazendo em sala de aula a conversação, as suas próprias histórias, os mitos que a gente conhece da filosofia africana, dos deuses, dos orixás, da nossa filosofia afro-ameríndia também, né, dos nossos povos originários, uma leitura do território em que a gente mora. Por exemplo, aqui, onde eu moro, em João Pessoa, né, a gente tem uma história básica de quem foram esses primeiros moradores, e a gente tem em determinados locais esses nomes aqui, que veio dessa nossa história, que muitas vezes a gente é como se fosse um livro que a gente fecha e guarda na estante e fica lá. Então, trazer essas memórias, né, é o que eu chamo aí no projeto de memórias afetivas. E isso, ela vem de quem? Vem de nossos ancestrais, vem de nossos avós, vem das pessoas que estão também aqui ao nosso redor e que podem nos contar, e que isso vai trazer mais significado para o nosso aprendizado. É a partir dessas contações de histórias, né, nessa conversação com o estudante, que a gente possa colocar uma nova forma de filosofia em sala de aula, mas também adentrando-se também numa visão diferente de tempo, porque nas culturas africanas e nas culturas indígenas, a gente vai ter uma leitura diferente desse tempo, e esse tempo ele vai estar juntamente com a natureza. Então, quando a gente começa a trabalhar, normalmente a gente trabalha no primeiro ano a questão da filosofia na antiguidade. E que antiguidade é essa, né? Que a gente começa no livro, né? Então, de onde começam esses primeiros passos do pensar e da sabedoria humana? Então, é a partir dessas provocações que a gente vai também buscando novas formas de construir essa epistemologia e esse conhecimento. Trazendo, né, a partir daí, a questão da concepção da África como o berço da humanidade. E a gente trabalhar também
as nossas experiências, os nossos escritores, né? A gente vai ter a Lélia Gonzalez com o Português, né? E penso também, no caso, a partir do conceito da escrevivência com Conceição Evaristo, onde o próprio estudante ele possa participar da aula, trazendo a sua experiência, trazendo as suas vivências e transformá-las para o universo da escrita. Jodelice, só para te avisar, mais 3 minutos. Tá, obrigada. Então, assim, no caso do corpo docente, né, a escola ela vai estar como a mediadora, né? E penso a partir da ideia de contador de história. Então, o contador de história na África, na cultura africana, a gente vai ter o mais velho, né? A gente vai ter o que também a gente chama do griot, é esse contador que vem trazendo essa experiência e esse saber que foi edificado, construído pela comunidade. Nas tradições, pela oralidade, que traz referências nos ensinamentos ancestrais, transmitidas e resguardadas na cultura brasileira, no modo de expressão, nas histórias de lutas e liberdades, em processo de decolonidade. Aí daí a gente também tem essa referência do Ubuntu, que é uma cosmovisão africana que também compreende uma antologia, compreende uma ética e uma epistemologia, que, de certa forma, ela é traduzida, resumida nessa frase: eu sou porque nós somos. Então, busca-se encontrar a realidade da sociedade através da construção da coletividade. O nosso referencial teórico vai ser a partir de muitas experiências que a gente já tem em nossa sociedade brasileira, que é Wanda Machado, Renato Nogueira, o Anderson Flor do Nascimento, a Dilbênia Freire Machado, o Luiz Tiago Freire Dantas, o Ailton Krenak, o mestre Antônio Nego Bispo, Eduardo David de Oliveira, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo. Esses são alguns nomes que a gente vai estar trazendo como um parâmetro, uma base para o nosso degrau de construção, que ela vai estar sempre edificando ou em construção nessas vivências epistemológicas. A base, né, da questão da metodologia é essa mudança de foco, né? Então, a gente vê muito um direcionamento na tradição ocidental, trazendo para a leitura da terra de como uma monocultura. E com esse cultivo do aquilombamento, da filosofia africana, da gente trazer uma pluricultura, não mais uma monocultura. E, a partir daí, a gente tem uma nova percepção ou a nova construção epistemológica dentro da reflexão filosófica. Eu agradeço e fico à disposição aqui para nossas conversas. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Judelice, meus parabéns pelo projeto apresentado, e passo, então, sem mais delongas, a palavra aos participantes que queiram fazer comentários, levantar dúvidas. Por favor, professor Valmir.
Boa noite. Eu não queria fazer assim uma pergunta, mas aproveitar o ensejo. O grupo não está debatendo tanto, né? O grupo está bem assim econômico na fala, né? Mas aproveitar para trazer duas ideias. Uma que é referente à primeira apresentação do Miguel, que eu achei bastante interessante, principalmente no que se refere à questão de trazer outras contribuições para o nosso campo, que é, nesse caso, o coreano Chu Han, embora tenha estudado toda a sua base teórica é sobre Heidegger, né? Mas a perspectiva como ele trabalha os dois textos, principalmente Sociedade do Cansaço, e nós somos a prova disso, né, professores, o tempo todo em tela, ou lendo, ou trabalhando, ou preparando, e ao mesmo tempo sendo cobrado muitos, né? Muito, muito, muito. Então, e o pior é que trabalha-se tanto, e parece que no final o resultado parece assim, menor do que quando a gente estava no período presencial, né? E o cansaço é o retrato da nossa vida cotidiana. E seria um pouco para expressar. E também onde nós somos um pouco vítimas do enxame, né? Que é o outro texto que vai verificar como essa forma de expressão unilateral do vazio, como expressão também do ódio nas redes sociais, tanto para professores, professoras e também colegas de classe e tudo mais, e se expressa um pouco, né? Essa forma de viralizar o outro e perseguir no formato de enxame mesmo para a morte aos pedaços de diferentes pessoas. E nessa mesma perspectiva, assim, da ideia de trazer algo novo, acho que o projeto da Jodelice, a perspectiva como ele trabalha, trazer outras vozes, né, para o campo da filosofia, não o mais do mesmo, né, para assim tem séculos de pesquisa na mesma perspectiva e tal, mas trazer outras vozes para a filosofia, outras autorias, mais mulheres na filosofia, né, mais fontes, né, dessas pensadoras e grandes contribuições nesse sentido, também de colocar a filosofia no sentido plural, né, dessa universidade que tem muito mais fontes brancas de pensar, né? Então, no sentido não de uma filosofia universal, mas colocá-la no sentido dessa pluriversalidade, né? Considerando que a Europa é um fragmento do mundo, então pensar que aquela forma de cultura se universalizou também empobrecer um pouco, né, as nossas oportunidades de nos apropriar de outras filosofias, né, e dialogar com diferentes culturas, porque os nossos alunos, alunas, na sala de aula, eles são expressões dessa diversidade cultural, dessa diversidade filosófica, mas talvez não tenham oportunidade de dizer tudo isso quando ela é fechada, né? Então, acho que essa pesquisa ela contribui nesse sentido de dar voz não só para diferentes filósofos e filósofas, né, pesquisadores e tal, mas também para os estudantes da educação básica poderem expressar, né, também do seu ponto de vista, da sua cultura. Acho que são duas contribuições valiosíssimas, né, para o nosso campo de investigação, de produção, né, da filosofia. Parabéns aos dois pela iniciativa, Miguel e Jodelice. O professor Valmir disse muito bem, e eu só tenho a reiterar as palavras dele, Jodelice. Eu acho que sua pesquisa é extremamente relevante para contribuir para essa pluralidade da filosofia num país que ainda sofre a tripla dimensão da colonialidade, que é a colonialidade do poder,
né, do saber e do ser. Então, são pesquisas assim que vão contribuir para que a gente possa resgatar uma noção de ancestralidade que faça jus, né, à africanização da nossa cultura, que é tão denegada, que é tão reprimida, né, não é reconhecida como deveria ser. Então, eu acho que é uma pesquisa promissora nesse sentido, desejo muito boa sorte na sua execução e fico contente de ver que o nosso programa, né, o Prof. Filo, ele é capaz de incentivar e promover, dar espaço a essa pluralidade dos modos de fazer filosofia Brasil afora. Como o professor Valmir falou, a gente tem um alunado que precisa também se reconhecer nessas referências, se ver diante de uma pluralidade de referências, né? Nós mesmos, eu sou de uma geração que por muito tempo se manteve fechada a isso, ainda né? Principalmente a gente pegar esse eixo do sudeste do Brasil, né? Sul e sudeste do Brasil. Agora, atuando na Universidade Estadual do Paraná, vejam bem, que eu fui entrar em contato com uma grade curricular que tem na sua obrigatoriedade filosofia latino-americana, né? Que tem essa abertura para pensar outras filosofias decoloniais. Então, as coisas estão mudando lentamente, né, muito lentamente, menos do que a gente gostaria que fosse num ritmo mais satisfatório, mas são pesquisas assim que vão contribuir para esse processo, para essa transformação. Então, meus parabéns. Eu só fiquei com uma dúvida, assim, que eu gostaria de ouvir mais você a esse respeito, que é o seguinte, né? Como que você pensa essa questão, que eu acho que é um ponto de partida incontornável, uma dificuldade que todo pesquisador dessa área se depara, como que você pensa a filosofia africana? Né? Como que você defende a existência de uma filosofia africana e como que você se posicionaria diante disso, diante dos seus alunos também, para introduzir, para abordar uma filosofia quebrando com essa visão colonial, né, de que a filosofia é eurocêntrica, inclusive na sua designação, né, enquanto filosofia, né, pensando na sua origem grega. Como você se posiciona e como você, com quais autores ou quais temáticas você gostaria de resgatar e privilegiar na sua aplicação, na sua transposição didática, melhor dizendo. No meu projeto, quando eu falo das memórias afetivas, eu vou trazendo justamente esse olhar para dentro, esse olhar cultural. Então, assim, é esse resgate do que a gente não, muitas vezes a gente tem esse conhecimento ancestral, tem esse conhecimento em casa, mas a gente não consegue vê-lo com um conhecimento de livros, né? Não é pela questão da oralidade só, mas é que muitas vezes ele é classificado como um conhecimento popular. Então, é através dessa cultura, é através desse olhar. A gente pode trazer com a música, com a capoeira, a gente pode estar resgatando esse olhar como um saber que é tão valorizado, ou ele tem um valor tão grande quanto essa leitura ou essa visão eurocêntrica. Eu penso que seja justamente através dessa escuta com o aluno. Esse momento de escuta que ele traz com a gente. Então, muitas vezes a gente chega, eu chego em sala de aula e eu consigo seguir, né, a linha da história linear europeia. E mesmo através dessa linha europeia, eu também posso, né, trazer, só que é o currículo oculto, trazer essa sabedoria do próprio aluno, porque isso vai sendo construído em sala de aula. Eu já fiz, quando a gente estava presencialmente, uma vez eu coloquei filosofia africana. Eles começaram a ficar assustados. Africano existe? E é a partir dessa provocação, e eles mesmos se perguntam,
E também a palavra, eu coloquei umbuto, né? Umbuto, umbutu, né? Os jovens conhecem até dizer basta, que eu não sabia, porque é um sistema aí tecnológico. Então, eles tomaram conta da aula, né? E foram me explicar, e eu explicava para o colega, né? E também essa provocação, né? Só o nome, filosofia africana, e eles começaram, né? Isso, não sei o quê, agora sim. E a questão é que até mesmo eu também tive que me desconstruir, né? Porque quando eu pensava na filosofia africana, eu pensava na religiosidade, eu pensava, mas passa também pela religiosidade, porque ela não se desconecta. Mas eu não vou trazer a religião, eu vou trazer a sabedoria. E uma das coisas que essa sabedoria ela é muito forte é pela religiosidade, mas também é pela expressões culturais. E é onde está esse resgate, é onde o nosso aluno convive, é esse o convívio dele. Então, é esse processo de escuta que a gente acaba fazendo essa construção. E, assim, eu vindo assim para a universidade, né, eu também quero fortalecer os meus próprios conceitos. E por isso que eu trouxe também o diálogo com Lélia, porque vem do português, vem da questão da Méfrica, agora ia dizer ladina, mas vem nessa construção. Então, assim, muitas vezes eu acho que a gente põe um tijolo, mas não fica tão encimentado, porque é algo que vai reverberar depois. Mas é eu ter essa consciência de estar trazendo isso. Então, assim, eu também estou nessas descobertas, né? Mas, e assim, eu também parto daquela questão, o berço da civilização vem da África. Então, o que é que a África também traz, né? Então, como é que essas pirâmides chegaram aqui? Então, tem todo um conhecimento matemático. Então, também essa desconstrução, né? E também a ideia de que a luz, né, também reflete a sombra. E a sombra também reflete o arco-íris. Então, não é apenas essa dualidade, mas vai ter, sim, junto com isso, essa construção pela afetividade também. Por isso que eu chamo essa coisa do aquilombar, do cuidar. E tem essa leitura muito grande da filosofia africana, que é essa observação e esse respeito pela natureza. É aí onde começa esse respeito pela terra, aprender essa leitura com a terra. E é aí onde está essa grande sabedoria, tanto dos povos africanos, como também dos povos dos povos originários, que é essa leitura e esse cultivo com a terra. Então, assim, aprender esse respeito, porque nós essa natureza. Então, assim, esse ligar, essa visão que eu tenho da filosofia africana é nesse sentido, de não cada um na sua caixinha, mas a gente está conectado principalmente com a questão da natureza. E as coisas acabam fluindo nesse sentido. E eu acho que, na minha opinião, né, como alguém muito leiga nesse debate, mas me parece que esse é um caminho muito promissor. A importância, né? Eu acho que o pensamento indígena e o pensamento africano trazem assim, romper a dicotomia que é central do pensamento ocidental entre natureza, cultura, entre o homem e a natureza, né? Como as coisas distanciadas, que vai colocar o homem numa posição de domínio sobre o mundo, né, e não de integração a essa natureza, né, como Krenak vai dizer, nas cosmogonias também indígenas, o rio é o avô, é o irmão, né, tem toda uma visão também diferente que vai proporcionar uma integração, que vai na contramão do que o capitalismo, né, na sua sede exploratória, põe em prática, né. Então, é uma outra visão em relação à natureza, e que se a gente não se abrir para isso, a gente vai simplesmente se destruir, né? Então,
Eu acho que é um caminho aí de abordar essa relação, de como essas filosofias africanas, na sua pluralidade, trabalham a relação com a natureza. Acho que é um caminho muito promissor. É vasto, né? O campo aí para exploração ele é muito vasto. E aí vai caber a você quais ênfases você vai dar, quais escolhas você vai fazer. Com certeza, na relação de orientação, isso vai ficando mais claro no amadurecimento do projeto. Né? Bom, muito bem. Alguém mais que queira fazer algum comentário, fique muito bem à vontade. Valmir. A sua fala e a de Joselice agora me fizeram lembrar de um livro que discute a questão do cânone, né? Como do cânone filosófico europeu e como a filosofia africana e indiana foram excluídas desse cânone, né? Um livro muito interessante do Peter Park, que mostra, né, didaticamente como Hegel e Kant fizeram esse processo de exclusão. Então, quando você coloca a questão, né, como é que você vai resolver o problema da filosofia africana, como é que você vai explicar e etc. Tal, de repente tem um sumiço, uma invisibilidade de tudo isso, né? De repente, se a filosofia africana, de onde é que veio isso, né? Quer dizer, ela sempre esteve aí, ela só foi silenciada, excluída, né? Então, assim, ela tem a história, né? E quando você pega, por exemplo, o Teófilo Benga, que mostra didaticamente, para e para, todos os filósofos gregos que foram estudar no Egito, né? E trouxeram para casa todo aquilo, né? Aquela produção, e como não tinha CAPES, né? Nem freador de plágio na época, transformaram como sendo seus, né? E aí ficou essa filosofia aí. Então você tem assim um conjunto de saídas interessantes para justificar até historicamente, né? Como isso tudo aconteceu. Como você disse, né? É um campo amplo, fértil, fecundo para poder produzir muito, porque há um certo, não é um esgotamento, mas é muito mais do mesmo do que se tem feito durante. Então você abre uma outra frente, né, de debate e também de diálogo, né, porque não se trata de nem fazer um puxadinho e nem de exclusão, né. Não se trata dessa questão, mas se trata de colocar as questões no sentido plural, né, do diálogo mesmo, né? Então existem a concepção de indivíduo fundamentado no eurocentrismo, tem, mas ela não é a única concepção do ser humano, né? Há diferentes diálogos por aí para você poder fazer esse enfrentamento, que essas questões todas estão postas na mesa em qualquer diálogo, né? Só basta ter oportunidade para poder dizer, apresentar e dialogar e humanizar, né? Humanizar. Eu acho bacana tudo isso. Não, com certeza, professor. E agora até me veio, com o senhor falando isso, me veio aqui à mente aquela questão clássica, né, de quando a gente está na banca avaliando os projetos do Prof. Filo, e a gente pergunta assim ao candidato, qual é o produto final que você pensa em apresentar? Claro, eu estou fazendo essa pergunta de uma maneira muito protocolar, mas mais por curiosidade, em saber como que você pretende trabalhar esse encaminhamento, né? Mais no sentido até de sugerir, olha aqui a minha audácia, que seria muito interessante, por exemplo, pensar na elaboração de material didático, né? Já que você começou sua fala justamente apontando essa defasagem. Mas, enfim, aqui é só um palpite e eu queria saber como que vocês estão pensando essa questão. Jodelice, é contigo. Depois eu falo. Eu posso dizer assim, quando eu comecei a ir para a sala de aula, não tinha livros didáticos. E, assim, o que fazer? E não tinha também nem como recorrer a um professor da universidade e tal. E a gente eu montei minhas próprias apostilas. Então, assim, a gente tinha os nossos, depois, um tempo, né? Assim, e era assim, acho que
era assim, acho que foi como o início aqui dos nossos encontros remotos, dessas aulas remotas. Então, assim, foi atropelando, porque tinha uma lei para ser atendida, a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio, a gente fez o concurso, corremos atrás, né? Na época, eu fui para o Tocantins, e assim, o que é que eu vou ensinar? Então, era o que eu aprendi na universidade, né? Então, eu tinha também essa sequência de filósofos clássicos, né? E também a que chama dos filósofos. Eu não fui assim um filósofo predileto, mas eu tinha uma época predileta, né? Então eu gosto muito daquela coisa da antiga, né? E critico muito a Idade Média. Então eu fui fazendo esse material. Eu comecei a pesquisar e é assim que eu penso nesse sentido. Então assim há um desmembramento desse livro, né? A gente acaba fazendo esse desmembramento e trazendo novas fontes, né? E assim, que não é exatamente só do clássico da filosofia. E é muito assim, eu também não comentei aqui, da questão do Henrique Dussel, né? De trazer, de descobrir o outro, né? E assim, essa escuta e também essa leitura do que a gente tem aqui. Então, assim, eu tô vendo, assim, e reconheço muito, me vejo muito no Ailton Krenak, eu me vejo muito no Nego Bispo. Então, assim, trazendo essas leituras também com uma reflexão filosófica. Não é? O Rubem Alves, né? Eu já também, na época que eu estava lá no Tocantins, né? Eu trouxe Leonardo Boff, né? Vamos ver aqui a questão da área, deixa eu lembrar, mas, assim, e sempre, na minha abordagem inicial, eu sempre trago um conto, mas nem que seja pequeno, eu gosto de trabalhar aquele da floresta e do bem-te-vi. Ele traz tantas coisas que a gente vai desmembrando numa abordagem com um aluno diagnóstica. Então, assim, não trazer logo já de pronto, eu trago um esqueleto, né? Que é o primeiro ano, o segundo, e, assim, a minha transversalidade nesse sentido, mas é sempre pautado nessa questão da cultura, né? E assim, e não tem como fazer muitas leituras, né? Então eu gosto muito de trazer essa abordagem e assim a gente acaba trazendo um livro paralelo, uma apostilazinha paralela nesse sentido, mas que sejam leituras que refletem o meu momento, que reflete a minha comunidade, essa identidade, né? Então, assim, tem que sair assim, no começo eu saía, depois, com o tempo, agora já tem, a gente vai. Mas depois eu vi que minha ginástica era muito mais interessante e mais difícil, né? Mas a construção depois saía bem melhor, porque era procurando também isso aí. E eu acredito nesse sentido, né, de escuta, que é onde traz outras construções. E não dá para ficar no livro didático, mas a partir também do livro didático já existe, tem um capítulo lá em Silvio Galo que ele fala, ele diz que existe culturas outras, ele faz essa introdução, ele não trabalha lá, então dali eu também posso aprofundar, né? E hoje já existe essa abertura no livro didático, ele só apresenta, então eu posso também, a partir daí, e já começar novas abordagens, né? Eu trouxe agora, nesse ensino remoto, eu pedi para os alunos, quando a gente estava na questão da mitologia, que eles trouxessem, né? Aí eu tinha que explicar, né? Tem o Saci, tem, né? Tem isso. Mas tem o nórdico. Eu disse, quem é esse nórdico? Não, professora, aí é que eu conheço mais, eu conhecia por causa do desenho, né? E eles sabem mais, né? Então, eles trouxeram, né? A sereia, trouxeram a história, a escola que eu leciono é uma professora, uma socióloga, Maria Jaci Costa. Então, eu comecei a provocar também eles. Jaci é um nome indígena, existe uma história. Então, eles também foram buscar isso e trouxeram nos seminários. Então, é um outro olhar, mas a partir do que a gente tem. Então, assim, o nome da nossa escola é Maria Jaci. Eu sei que tem uma história com relação a isso. A Jaci
a pessoa, né? E provavelmente esse nome é um nome indígena, então a gente vai descobrindo nesse sentido. E uma pegada também que eu tive com os alunos agora é aqui onde eu moro, tem bairros, nós somos uma cidade antiga, né? De 400 e poucos anos, então os bairros, eles têm nomes antigos, né? Quando eu fui para Tocantins, aí depois eu percebi, quando eu voltei, né? Aqui é Casas Pernambucanas, é Arapuã, né? Nome de lojas, né? Aí é também a partir do território, do lugar. Manaíra é uma praia, também tem uma história indígena por trás. Cabedelo também tem uma história. Então, assim, quando a gente começa também a buscar isso, a pesquisar isso, a gente começa também a dar identidade e a valorizar, a se reconhecer. É esse reconhecimento. Pelo visto, vai pintar material didático aí no final, aí como produto. Está delineado. Olha, vai ser algo muito bom para a comunidade filosófica, viu? Vai mesmo. Ótimo. Vai ser muito bom. Bom, reforça aqui, né, meu desejo de que esse trabalho tenha muito êxito, e assim como também para o Miguel na sequência, ele já está num outro estágio, né, já concluiu, ele já desenvolveu isso em sala de aula, mas como eu disse ali no começo, a natureza de um mestrado, de qualquer trabalho acadêmico, é ser inacabável, né? Então isso vai nos abrindo novas frentes de investigação, de reflexão, e a possibilidade de manter, né? A gente espera que isso seja expandido, né? Garantido expandido, quer dizer, ter uma prática docente de sala de aula que possa ter esses momentos de reflexão, de análise, de construção de conhecimento também, né? Isso será para a gente o melhor dos mundos, né? Para a gente fazer avançar, proteger e avançar a cultura filosófica brasileira na sua pluralidade, né, gente? A gente sabe que estamos num momento bem difícil da nossa área e para a educação brasileira como um todo, né? Então, se ninguém mais quiser fazer comentários, a gente pode encerrar essa sessão, a gente pode descansar mais cedo hoje, né? E deixo aqui meu abraço a vocês, né? Esperando nos encontrar muito em breve presencialmente nos próximos encontros. Boa noite e até breve. Grande contribuição. Boa noite, eu agradeço demais a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Miguel. Boa noite.